Sejam bem-vindos de volta ao Bootcamp de AKS. Nesse vídeo agora a gente vai começar a falar um pouco, a nivelar os conceitos que a gente tinha falado antes sobre Docker e sobre containers, tá? Então, eu disse nos pré-requisitos anteriores que você precisaria conhecer um pouco sobre containers antes de que a gente pudesse entrar no pouco do Kubernetes, né? Então vamos nivelar esse conteúdo, esse conceito sobre containers, explicando um pouco sobre o que são containers, a história desses containers um pouquinho, depois passando um pouco sobre Docker, entendendo o que é o Docker no geral, o que são imagens, o que é um container registry e tudo mais. Tá legal? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre o que são os containers em si. Tá? Então, vamos elaborar aqui sobre o que são containers. Legal. Bom, containers não são um conceito muito novo. Tá? Containers já existem desde 1979. Na verdade, as primeiras implementações do que viria a ser um container surgiram com as implementações de uma syscall chamada chroot no Linux, em 1979, mais ou menos. Em 2000, perto dos anos 2000, houve uma implementação chamada Jails, que era meio que foi o precursor de todos os containers. O que essa syscall fazia? Né? O que é uma syscall? Uma syscall é mais chamada de sistema por um sistema operacional. Então, a ideia da syscall, que chamava chroot, era que você pudesse trocar a raiz de um sistema de arquivos para um outro lugar. Então, esse sistema de arquivos começaria a partir dali. Ou seja, você tem o primeiro princípio da segregação de um processo entre um e outro. E containers nada mais são do que isso. Os containers são uma das formas que a gente tem hoje de virtualização de sistemas operacionais. Né? Então, basicamente o que a gente pode fazer é que, ao invés de rodar, né, a gente está super acostumado com máquinas virtuais, né? Só que máquinas virtuais são máquinas completas, são máquinas evoluídas, são coisas elaboradas. Ao invés de rodar uma máquina virtual, a gente está rodando um processo isolado de outros processos dentro do mesmo sistema operacional. Se a gente for ver bem, eu peguei isso aqui direto do site do Docker mesmo. O site do Docker tem uma explicação sobre o que são containers. E essa explicação é sensacional, porque uma máquina virtual, basicamente, ela é uma série de sistemas operacionais empilhados em cima de uma infraestrutura rodando sobre um hypervisor. Tá? Então vamos supor que aqui são as suas aplicações. Né? Então você tem aqui uma aplicação A, uma aplicação B, uma aplicação C. Tudo isso está rodando dentro de um sistema operacional. E esse sistema operacional, ele é um sistema operacional completo. Então, se você está usando o Windows, por exemplo, você instalou o Windows inteiro dentro dessa máquina para que ela pudesse rodar. Isso transforma a máquina virtual em algo super versátil, porque você pode usar aplicações de usuário, como um PHP, um Apache, um PHP-MyAdmin, coisas mais elaboradas, sem precisar de muitos problemas, né? Sem ter muitos problemas, apesar de que você também pode rodá-las em containers. Porém, elas são muito mais pesadas do que um container normal e elas demoram muito mais para serem inicializadas do que um container normal. Um container em base tem mais ou menos 500, 400 MB e demora cerca de 10 a 12 segundos para subir, em média, alguns containers um pouco mais lentos. Uma máquina virtual pode passar de 1 GB a 2 GB, dependendo do sistema operacional que você tem dentro dela. E ela pode demorar, às vezes, minutos para subir, 2, 3, 5, 10 minutos, às vezes, para poder ser inicializada. Tá? Então, essa é uma das principais diferenças entre uma máquina virtual e um container. Um container, ele não usa cada um desses sistemas operacionais, eles têm um kernel próprio. Esses kernels, eles pensam que estão rodando numa única máquina, pensam que eles são a única coisa rodando, porque todas as chamadas que eles fazem, de fato, para o hardware, é interceptada pelo hypervisor e é passada de volta para a sua infraestrutura. E é assim que você também consegue implementar regras de segurança entre máquinas virtuais e a infraestrutura do seu sistema operacional hospedeiro. Tá? Num container, você não tem mais isso. O container, ele é uma série de aplicações rodando compartilhadas dentro do mesmo kernel. Eles compartilham o mesmo kernel, porém, eles têm caminhos diferentes. Eles iniciam em lugares diferentes do sistema de arquivos, o que faz com que cada um seja completamente isolado do outro e com que cada um ache que está sendo executado individualmente dentro de uma única máquina. Tá? Então, basicamente, essa é a grande diferenciação entre um container e uma máquina virtual, né? E ela é uma das formas de virtualização mais eficazes que tem hoje, justamente porque você não vai precisar de tantos recursos para que você possa criar uma aplicação eficiente. Então, você pode
economizar muito mais em recursos de software e de hardware, justamente porque os containers não consomem tanto, já que eles são um processo rodando. Porém, Docker e containers não são a mesma coisa. Containers é uma coisa e Docker é outra coisa. Vamos entender um pouco mais no próximo vídeo o que é o Docker e como que o Docker ajudou a trazer esse ecossistema de containers para o que a gente tem hoje.